Quando a gente fala dos problemas de mobilidade urbana, as pessoas em geral logo associam a resolução desses problemas ao poder público. É o poder público quem constrói a infraestrutura viária, é o poder público quem provê os serviços de transporte coletivo, mas muitas vezes o que as pessoas não pensam é que as empresas, tanto públicas quanto privadas, também têm um papel muito importante em fomentar a mobilidade urbana sustentável, através das suas políticas e benefícios de transporte que são dadas aos funcionários. Então, quando eu entro numa empresa e ela me oferece como benefício de transporte, por um lado, uma vaga de estacionamento gratuita ou subsidiada e um auxílio combustível, e por outro, se eu opto por ser um pouco mais sustentável, um pouco mais ecologicamente correto, o Vale Transporte com desconto dos 6%, o que essas empresas elas estão incentivando? Elas estão claramente incentivando as pessoas a irem de automóvel até o local de trabalho. Então, revisitar essas políticas de transporte pode ter um grande benefício em promover uma mobilidade urbana mais sustentável para todos e todas. Embora o conceito de mobilidade corporativa seja novo no Brasil, já existem diversos países, tanto na Europa, como também os próprios Estados Unidos e Austrália e Nova Zelândia, que já possuem essa política desde o tempo da crise do petróleo no final da década de 70, década de 80. Esses países eles avançaram muito nisso, promovendo, por exemplo, descontos de impostos para essas empresas e também, por exemplo, mudanças nos requisitos de vagas mínimas de estacionamento. Então, uma vez que se coloque uma política mais abrangente que defina uma quantidade mínima de funcionários na qual todas as empresas devem adotar um plano de mobilidade corporativa, ao invés de investir, por exemplo, em contrapartidas que normalmente são bem voltadas ao veículo particular, como pavimentação das vias do entorno, quando a gente fala de polos geradores de viagem, o poder público ele pode definir tais políticas de forma a promover não só contrapartidas físicas, mas também um plano mais abrangente que fortaleça a gestão da demanda de viagens e favoreça a contribuição dessas empresas em prol da mobilidade urbana, seja por meio de incentivos fiscais, ou até mesmo por penalidades pelo não cumprimento dessas políticas. Bom, quando a gente fala de mobilidade urbana, de promover uma mobilidade urbana mais sustentável para todas e todos, é importante a gente lembrar que uma mesma solução ou um mesmo modo de transporte, ele não vai ser adequado para todo mundo da mesma forma. Por exemplo, se eu moro a 5 quilômetros do meu local de trabalho, sou jovem, tenho plenas capacidades, condições físicas, para mim a bicicleta, e não tenho nenhum terreno muito montanhoso, para mim a bicicleta é perfeitamente viável como deslocamento de trabalho. Ao mesmo tempo, se eu tenho alguém que mora a 20 quilômetros de distância e talvez tenha que passar por vias expressas, sem infraestrutura cicloviária, a bicicleta já não é mais um meio de transporte tão atrativo. Então, um plano de mobilidade corporativa bem desenhado, ele contempla um conjunto de ações que incentivam os diferentes meios de transporte mais sustentável, que vai desde promover deslocamentos a pé, para quem mora nas vizinhanças do local de trabalho, da bicicleta, o transporte coletivo, a carona, e até mesmo a mudança na jornada de trabalho, como horários mais flexíveis de entrada e saída, para evitar os horários de pico, e os horários de grande congestionamento, e a questão de jornadas híbridas, combinando alguns dias de trabalho presencial e outros de trabalho remoto. Um ponto interessante é que, alguns anos atrás, a cidade de Belo Horizonte implementou um roteiro, através de uma resolução interna da agência de transportes de lá, para incentivar com que novos polos geradores de viagem, aqueles que precisam fazer um estudo de impacto de vizinhança, viessem a promover um plano de mobilidade corporativa de forma a incentivar, a já pensar nesse olhar mais holístico, de não só a infraestrutura viária como contrapartida, mas também um plano de gestão de demanda de viagens que incentive talvez não só os colaboradores a irem de meios mais sustentáveis de transporte ao local de trabalho, mas os próprios clientes ou pessoas que vão acessar algum serviço e chegam até lá, Porque basicamente é isso. Quando a gente pensa assim, um grande shopping vai ser instalado na cidade. Qual é a contrapartida? Vai ser pavimentação das vias do entorno, duplicação de algumas vias, construção de uma faixa de acumulação na frente do acesso da garagem
e, no máximo, assim, uma ciclovia que potencialmente ela vai ser só ao redor do próprio shopping. Ela nem vai conectar nada ao lugar algum. Então, pensar numa forma de que talvez esse shopping pudesse abraçar e ser o benfeitor dos pontos de ônibus daquele entorno dele, para também incentivar as pessoas a chegarem de ônibus, ou tivesse... Agora até tem, né? Infraestrutura de recarga para veículos elétricos, né? Mas vagas preferenciais para quem fosse de carona, ou algumas outras questões, ou diferenciação da tarifa de acordo com o horário, poderia também gerar um repensar em como as pessoas chegam até acessam o local. Bom, eu acredito que todo evento é um ótimo espaço para a gente parar e refletir, né? Porque às vezes na, digamos, correria do dia a dia ou nos nossos afazeres, mesmo para quem é voltado para o mundo da mobilidade urbana, para a sua área de ênfase, a gente normalmente fica muito focado na nossa especialidade e nem sempre busca tanto abrir os nossos horizontes ou abrir mais o que mais pode ser interessante da gente também avançar. Então, espaços como esse evento, eles fomentam essa troca de experiências, né? Um novo olhar sobre questões que muitas vezes passam batidas no nosso dia a dia e que a gente não reflete sobre. Então, acho que é um repensar, uma troca de conhecimentos e novas conexões, né? Acho que novas conexões são o que movem a gente a avançar em determinados tópicos. Eu sempre brinco que... Quer dizer, brinco não, porque é verdade, é uma opinião pessoal. Que a beleza do evento, na verdade, não está nem na parte dos painéis ou das palestras. Também é muito importante e muito bacana, mas os momentos de interação são os que conectam as pessoas e fazem novas ideias e novos projetos florescer.